Memória Brasil está de volta e hoje a gente tem dois convidados mais do que especiais. A psicanalista e agitadora cultural Fernanda de Almeida Prado, que já nos deu o privilégio e prazer de estar aqui no Memória Brasil falando sobre o seu sarau Chama Poética, e o pai dela, que é um dos maiores poetas vivos de todo o Brasil, reconhecido nacional e internacionalmente pelo seu trabalho, pela sua obra completa, que é Antônio Lázaro de Almeida Prado, de quem eu trouxe algumas fotografias que eu gostaria de chamar agora para a gente acompanhar um pouquinho dessas imagens sobre a carreira do conhecido como Pradão. Os amigos, os parceiros chamam de Pradão. Pradão, pronto. Esse é o último livro, Fernanda? É o último livro, publicado em dezembro. Pela editora Patuá. Isso. É uma coletânea de poemas essencialmente... eu estou fazendo confusão, eu ia falar de 1985, mas esses são... Não, esse foi o último. Esse foi o último mesmo. Mais recentes, Elomar, vamos lá. O que mais me atrai é o cavalo marinho. Olha aí, professor Pradão, temos uma pessoa especial abraçando fraternalmente o senhor, que é o grande poeta Tiago de Mello, de Manaus. Bom, isso é uma foto que eu considero histórica. Quando a Fernanda esteve aqui pela primeira vez, nós já mostramos que é a sala da casa do professor Antônio Cândido, grande crítico literário. Estão aí Antônio Cândido, no meio Vanzolini e na ponta esquerda o Pradão e Fernanda no meio. É uma foto linda, né, Fê? Eu adoro. Comenta pra gente um pouquinho. Aí na Casa das Rosas, o lançamento do Lúcido Sonho, que foi publicado pelo Olavo Braz. Tá. E como eu te contei, a amizade do Antônio Cândido e papai é desde 40 e alguma coisa, tem mais de 60 anos. E depois o Antônio Cândido também foi professor fundador da Unesp de Assis. Sim. Podemos passar. Aí é uma apresentação no Sesc Ipiranga, e são os parceiros, um dos primeiros parceiros, o Osias Stafusa, que é aquele de calça branca, e duas cantoras, Aurora Maciel e Cristina Pini. Seu pai no meio. E depois, ali no canto do lado do Osias, é o Wimmer Botura, que é um médico que também é parceiro. Entendi. Além dele tem o Irineu de Palmira e outros Irineu de cantos, Palmira, né? que inclusive nesse sábado nós temos uma apresentação na Casa das Rosas, e o Irineu será o cantor a se apresentar. Que é ótimo, né? Ele é maravilhoso. Com certeza, uma voz belíssima. E o Lúcido Sonho. Esse foi pela Olavo Braz. Certo. Esse é o segundo livro. É o seu segundo livro, professor. O Natan Marques, também parceiro. Grande violonista Natan Marques, um abraço para você. Ciclo das Chamas. Ciclo das Chamas. Esse livro é lindo, a capa é linda, é tudo lindo. Esse livro, como eu disse, eu vim há alguns anos querendo publicar a poesia do papai. Ele vai escrevendo a poesia, vai deixando, e eu resolvi reunir. Esse livro foi publicado em 2005, no entanto, os poemas são de 1985, então 20 anos depois. 20 anos depois. Mas não são só esses poemas, tem de outros anos também, mas sobretudo poemas dessa época. Sim, esse sim. Entendi. Esse é na Casa das Rosas, ele declamando. Isso é num dos Chamas no Poéticas. Lançamento do Lúcido Sonho. A minha mãe, Temis, uma grande musa inspiradora, um grande amor. E segundo o Pradão, uma das mulheres mais lindas de toda a região, né? Da região e do mundo. Que eu não deixo por medo. Aí também na Casa das Rosas. Todas as fotos desse mesmo dia, desse dia do lançamento do Lúcido Sonho. Muito legal. Uau, maravilha. Agora, professora, a Fernanda estava falando que o senhor vai escrevendo e vai botando nas gavetas. O senhor tem uma estimativa de quantos poemas o senhor tem para começar a publicar? Numa fase de agora, o meu filho Marcos, que digita os poemas, diz que eu tenho mais de 1000.
Meu Deus do céu. Numa fase de agora. É porque são poemas de uma vida, ele nunca foi. Nunca se preocupou nunca em... se preocupou Quer dizer, em agora que publicar. vocês estão sistematizando É. essa obra e Nunca trazendo a se preocupou. público. Então tem coisas belíssimas. Ah. Eu procuro fazer uma seleção, Claro, né, e vou publicando. com certeza. Né? Como vocês se utilizam de algum tipo de critério para classificar as poesias e montar, digamos, entre aspas, lotes? Agora, pensa É aleatório em alguém... ou é temático? Olha, é muito difícil. Eu imagino. Porque, eu estava te contando isso, pensa alguém que assim, ao mesmo tempo que ele vai criando, e tem esse compromisso com a palavra e com a beleza, e ele tem também uma coisa de ser muito indisciplinado. Graças a Deus. E vai deixando as coisas, as passas, as coisas se misturam, então é incontrolável. Não tem jeito. Eu vou fazendo do jeito que é possível. Do jeito que dá. Do jeito que eu encontro. Nesse último livro, por exemplo, eu tinha alguns poetas que fizeram poemas para ele. Certo. E alguns poemas que ele fez para alguns poetas, ou para os filhos, ou mesmo até para mim, enfim. E alguns temas, por exemplo, um poema que ele fez num dia que o Guimarães Rosa morreu, um poema para Cecília Meirelles, um para o Vinícius de Moraes. Então eu tentei, embora os poemas não sejam da mesma época, né, eu Mas tentei eles têm um fio fazer condutor, um fio condutor. ainda que de forma subjetiva, mas como você diz, da exatamente. forma como você foi conseguindo conciliar esses Exatamente. poemas. É. Eu acho que o que importa, na realidade, é que isso venha a público, porque é uma obra imensa, como ele acabou de nos dizer, e fundamental para a literatura brasileira. Esse último livro teve prefácio do Tiago de Mello, o Ciclo da Chama do professor Antônio Cândido, grandes críticos, grandes E o artistas. Lúcido Sonho do Frederico Barbosa. Do Frederico Barbosa, quer dizer, só E o figurando. Moacir Amâncio faz o Que pós-fácil. maravilha, é um trabalho absolutamente reconhecido É. e que tem obrigação mesmo de ser E você publicado. fez aquela pergunta a respeito dele na Itália, em Portugal, enfim, é aqui, em qualquer lugar, ele tem essa coisa também dessa simpatia, empatia, que vai chegando, que agrega. vai agregando, Com certeza. né? E essa coisa também com a infância, muito presente. Muito forte. É. E uma lírica, uma coisa amorosa. Ao mesmo tempo que é um poeta de formação erudita, ele consegue ter uma simplicidade, né? Exatamente, exatamente. Agora, professor, eu queria saber da sua parte, como um acadêmico mesmo, não só como artista, o que é que define, se é que isso é possível de ser traçado, o que é que define um bom poema? Que critérios são adotados para essa O avaliação? poema, a meu ver, é primeiro uma produção dialogal. Isto é, se ela não for uma abertura para o outro, não é poema. Ao contrário da frase alucinada do Sartre, l'enfer c'est les autres, pelo contrário, os outros são a nossa salvação. Ao dialogar com eles, nós nos reconhecemos humanos, com qualidades e defeitos, como todos os seres. Claro. Então, o que para mim primeiro define o poema é que ele seja dialogal. Segundo, é que ele tenha um conteúdo cantável de ideias e que, portanto, ele crie com liberdade, mas com disciplina, ritmo, cadência, simbologia, tudo o que constitui o poema. E que isso seja feito de modo sério, mas alegre. Não, o bom poema não precisa de cara feia. Até porque seriedade e alegria não são coisas excludentes, né? Não existe dicotomia nisso, né? E ele tem um entusiasmo pela vida, né? Impressionante, do alto dos seus, agora eu vou ser indiscreto, professor, do alto dos seus 87 anos, ele é uma criança, não é? Que veio caminhando quadras e quadras até aqui o estúdio, que conversa, que canta, que pede cafezinho alegremente e brinca. Quer dizer, é uma coisa muito prazerosa, né? Tá com o senhor realmente é uma honra. O Tiago de Mello, quando ele me conheceu, ele falou, olha, como as pessoas chamam o seu pai, né? Ei, de Pradão. Aí ele colocou na dedicatória para o poeta Almeida Prado, que
vou chamar de Pradão quando abraçá-lo. Que lindo. Quer dizer, era uma amizade que acontecia por meio da admiração da poesia um do Isso. outro, mas vieram a se conhecer pessoalmente recente, né? Sim, acho que 2008. Ah, 2008. é uma coisa Sim. bastante recente, né? É. Professor, Eu acho que nós temos pouco tempo para os poemas. o senhor está achando que está acabando o tempo, né, professor? Eu também estou ficando preocupado com Então isso. vamos lá. Então vamos. Só queria perguntar, antes de a gente começar a leitura de alguns poemas, saber da sua parte, dentre os poetas que o senhor admira, qual poema o senhor inveja muito, gostaria de ter escrito? Tem alguma coisa assim que o senhor Sim. me identifica? Mapa de Murilo Mendes. Pronto. Murilo Mendes é o poeta para o senhor. Mapa de Murilo Mendes. Maravilha. Sem dúvida. Maravilha. E Camões, que é o pai de todos nós poetas de língua portuguesa. Lindo. Então, o Memória Brasil, antes de terminar, vai dedicar 10 minutinhos finais para a leitura de alguns poemas do professor Antônio Lázaro de Almeida Prado, que vai alternar a declamação aqui com a Fernanda. Então, vocês separaram algum material para a gente? Sim, sim. Vamos brincar de poetar? Vamos. Então, você lê um poema, eu leio outro. E depois nós finalizamos com o poema Vitória. Certo. Poema Eva. Do osso de meus ossos, liquefeito, da carne do meu ser compendiado. Vênus de carne e osso a Botticelli, meu poema procede. Do núcleo do meu sono retirado, do cerne de meu sonho recolhido, forma precioso parto adâmico. E fui pai, e fui filho, em gênese, e gerei a que gera, construída do sopro de meus sopros, do osso de meus ossos, da luz de meu viver, poesia. Lindo, lindo. Eu vou ler um poema que o papai fez para a mamãe, Cantiga para Tênis. Meu coração chegou ao mundo da surpresa, e ao te ver, princesa, de pronto se inflamou. Eu disse ao coração, amigo, tem cuidado, te sinto enamorado, queimando de paixão. O tempo não passou, parou naquele instante, e nosso amor constante ao tempo nem ligou. Assim, és a menina, de ontem, hoje e agora, pois hoje é nossa hora, é amar-te, é sorte e sina. Bem sabe o coração, é o mesmo do passado, por ti enamorado, amor, fogo e paixão. Que lindo. Vamos fazer o Vitória? Eu tô com medo de que não dê tempo de fazer. Esse é um poema tão lindo que vocês vão fazer a duas vozes. Eu Sim. separei aqui para o senhor, professor. Vitória. Você faz uma parte, eu faço outra, então. O poema Victória foi-me pedido do meu primeiro parceiro musical, que é o maestro José Carlos do Amaral Vieira. Vamos lá no poema que nós não temos muito tempo. É um poema a duas vozes feito a pedido dele. Victória. Quem é esta que vem antecipado, florindo e antecedendo a primavera? Quem é esta que surge impressentida, superando o tremor e sobressaltos? Sou aquela que aguardas vigilante, sou aquela que chamas e suplicas. Do recesso da noite tormentosa, luz e flor, te ofereço e te consagro. Quem é esta que acolhe o nosso anseio e resiste ao pavor exasperante que nos traz inseguros, tremulantes? Quem é essa que instaura a esperança? Vitória é meu nome e meu destino. Vitória, a que supera a chama pálida. Vitória que triunfa e remunera tua fúria, fremente e perturbada. Como termo de longa expectativa, tu chegaste instaurando a segurança